O Brasil e muitos países latino-americanos se comprometeram a erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e todas as formas até 2020. E para falar sobre os desafios para a prevenção e eliminação do trabalho infantil, convido a Isa de Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Enquanto a Isa vem ao palco, eu quero lembrar que nós temos o www.10d.tv/br para transmissão em celular e /ES em espanhol. Com vocês, Isa de Oliveira. Você prefere o púlpito ou o microfone de mão? Fique à vontade. Então. Alguém pode passar para mim a apresentação? Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Fundação Telefônica pelo convite e pela oportunidade de, como Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, estar aqui neste dia de trabalho, trazendo as nossas contribuições em relação a esse tema do trabalho infantil. Definido esse cenário, né, é um cenário e, de uma certa forma, o que foi aqui apresentado é o que é difícil a gente registrar, que se confirmou um cenário que a gente vem acompanhando ao longo, pelo menos, desta última década. Não há grandes mudanças em relação ao Brasil, né? Então, vamos lá. Quais são os desafios? Eu trago aqui alguns pontos para reflexão. Epa, acho que não apertei certo. Pronto, eu gostaria... Não, agora, agora já me localizei. É o seguinte, eu gostaria de pedir 1 minuto da atenção para apresentar o Fórum Nacional. O Fórum Nacional é, sem dúvida nenhuma, uma boa prática nessa luta pela prevenção e erradicação do trabalho infantil. Ele é um espaço permanente, ele é um espaço mais do que quadripartite, e de articulação, sensibilização dos atores institucionais no Brasil, governamentais e da sociedade civil envolvidos e comprometidos com o tema. Ele foi criado em 1994, a partir de uma convocatória à sociedade brasileira, feita pela Organização Internacional do Trabalho e pelo UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Esta convocação resultou, então, nessa pactuação e na instalação desse espaço que é permanente e não é institucionalizado. Ele não é formalizado por nenhum ato jurídico ou legal. Ele é uma instância de exercício democrático, né, de construção de consensos e de formulação de diretrizes e de propostas. As políticas que no Brasil foram instituídas e foram implementadas, tiveram, no espaço do fórum, o início das discussões. Então, a primeira retirada de crianças do trabalho infantil, ela surgiu a partir de uma metodologia desenvolvida pelo Fórum Nacional e que depois se institucionalizou como Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, isso em 95. E o que é mais importante, ele representa, porque vários países têm as suas CONAETs, e nós também temos a CONAET, que, no Brasil, é coordenada pelo Ministério do Trabalho, é um espaço consultivo do Ministro do Trabalho. O Fórum tem uma característica diferente. Embora ele congregue todos os segmentos que o legitimam, como empregadores, trabalhadores, ONGs, operadores de direito, organismos internacionais e o próprio governo, ele tem uma voz própria e autônoma. E tem um importante papel aí, que nós chamamos de advocacy na defesa da proteção integral de crianças e adolescentes e também no controle das políticas públicas, né, participando da elaboração e também acompanhando, monitorando a implementação destas ações. E ele coordena uma rede nacional, que é a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, integrada pelos fóruns estaduais, que, à semelhança do Fórum Nacional, se articulam também nos estados, com todos os seus parceiros locais. Então, feita essa pequena apresentação, vamos para os desafios. Esse desafio, acelerar o ritmo, né,
da redução do trabalho infantil é um desafio que está sendo apresentado, inclusive, pela OIT, para acelerar esse ritmo para o cumprimento de duas metas, né? A meta de 2016 e 2020. Na nossa avaliação, mantido o ritmo atual e de 2010 para 2013, né, que foi a data, em 2010, da realização da segunda Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, e agora caminhamos para a realização da terceira Conferência Global, o Brasil não conseguiu acelerar esse ritmo. Mantido esse ritmo, a meta de 2016 não será cumprida pelo Brasil. Quais são esses desafios? Um desafio importante é o do marco legal, né? No caso específico do Brasil, nós temos uma legislação avançada, ela se coaduna, né, com a legislação internacional das Nações Unidas, no que se refere aos direitos da criança. Essa legislação, quer dizer, no Brasil, a proibição do trabalho infantil, ela está definida na Constituição. É 16 anos a idade mínima, e nós temos, no Brasil, 3 idades. A partir dos 14 anos, pode ser aprendiz, aprendizagem é um instituto legal, que assegura ao adolescente aprendiz carteira assinada e garantias trabalhistas e previdenciárias. Você tem uma outra faixa, 16 anos. Aí já é trabalho normal, desde que protegido, e, portanto, está proibido para 16 anos o trabalho perigoso. Então, a outra faixa etária, essa eu queria fazer uma observação importante, a Convenção 182 estabelece como idade mínima, quando se trata de piores formas de trabalho infantil, 18 anos. O trabalho perigoso é proibido para todas as pessoas que ainda não completaram 18 anos. Então, portanto, não é 16 anos. 18 anos é a idade mínima. E o Brasil, além de ratificar as convenções, ele, ao implementar essas convenções, ele instituiu, em cumprimento à Convenção 138, não só a idade mínima, como ele também elaborou um Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E, no que se refere a 182, ele instituiu, primeiro, uma lista e, mais recentemente, em 2008, nós temos um decreto que aprova a lista das piores formas de trabalho infantil. Agora, qual é o problema que a gente vive? Nós temos uma legislação avançada, mas nós temos ainda uma permanente ameaça ao retrocesso social. E isso acontece pelos projetos de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional, propondo a redução da idade mínima, e com inúmeras justificativas, desde que o adolescente combine trabalho e estudo, inclusive para custear os seus próprios estudos. Então, as justificativas passam por esse tipo de afirmação. Nós temos um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que permite que um adolescente seja trazido de um município e preste serviço doméstico na casa de terceiros. Esse artigo a gente defende que ele tem que ser revogado imediatamente. E uma questão mais grave ainda, que são as autorizações que acontecem no Brasil. Juízes da infância e juízes de direito autorizam que adolescentes antes da idade mínima permitida legalmente realizem trabalhos. E nós já assistimos a autorizações judiciais para trabalhar em lixões, na construção civil, que são atividades definidas como piores formas e, portanto, proibidas para os menores de 18 anos. Uma questão que foi já abordada aqui é o problema de como desnaturalizar, ou seja, como desconstruir, então, essas formas que sempre estão presentes. Somos todos contra o trabalho infantil, mas, né, muitas vezes esse trabalho infantil, como o trabalho infantil doméstico, ele é visto e apresentado como uma ajuda. Ela não trabalha, ela simplesmente ajuda, como uma proteção para que o adolescente pobre
não se envolva, né, com a marginalidade, uma solução honesta para a pobreza. Não, é pobre, ele precisa trabalhar porque ele precisa contribuir com a renda familiar, inclusive é uma questão de sobrevivência que está posta para hoje, não é para amanhã. E formador de caráter, né? Isso, quer dizer, para as crianças e adolescentes pobres, de famílias excluídas, é sempre uma receita, né? E essa receita ela vem se reproduzindo. E o que é mais grave? Esse conjunto de valores, esse marco simbólico e cultural, ele determina que as famílias, as próprias crianças e os adolescentes acreditem que o melhor para eles é trabalhar. Então, isso é de uma perversidade do ponto de vista desse marco simbólico, porque, né, se faz com que as famílias e os seus filhos acreditem nessa inverdade. O cenário apresentado anterior já mostrou isso. O trabalho infantil, particularmente no Brasil, ele é mais forte, ele tem uma incidência, ele tem indicadores bem mais elevados na informalidade. No Brasil, na cadeia formal, a gente não tem, nós podemos dizer que não há mais trabalho infantil. Contudo, a cadeia produtiva aí precisa monitorar, porque se expulsou o trabalho infantil da formalidade, e ela vai acontecer no seio das famílias, numa terceirização. Como é o caso de joias em Limeira, no trabalho na cultura do fumo, de produção de confecções, né, produção de peças de vestuário. E o que é o desafio aqui no Brasil? É definir estratégias de fiscalização de todas as formas de trabalho infantil, formais ou não informais. A Inspeção do Trabalho, a partir de 2004, resolveu que só tem atribuição para fiscalizar o trabalho infantil formal. Mas, antes de 2004, grupos especiais constituídos no âmbito do Ministério do Trabalho fiscalizavam todas as formas de trabalho infantil. E é só verificar. No Plano Nacional, na sua primeira versão, está lá como atribuição da Inspeção do Trabalho fiscalizar todas as formas de trabalho infantil, né? Tanto no mundo da formalidade como da informalidade. E aí o grande desafio hoje para o Brasil são as cadeias produtivas. Se você vai para a pecuária, se você vai para o fumo, para a produção de vestuários, nós vamos encontrar trabalho infantil terceirizado, né? No seio com as próprias famílias. Dando sequência, né, é um desafio, quando a gente já tem todas essas dificuldades apontadas anteriormente, garantir o direito à educação. Não há nenhuma dúvida de que a educação de qualidade e a escola em tempo integral para crianças e adolescentes é um desafio e que tem que ser enfrentado. Nós colocamos, em primeiro lugar, a área rural, porque a situação é muito mais grave no campo brasileiro. E nós temos agora, já para 2016, uma outra meta a cumprir. Já há uma emenda à Constituição, portanto, já está no texto constitucional, que a educação obrigatória no Brasil vai se estender dos 4 aos 17 anos. Isso traz uma questão importante. O Brasil, ao ser signatário da Convenção 138, ele se comprometeu a elevar a idade mínima para o ingresso no trabalho. E ela sempre deve estar compatível com o cumprimento da escolarização obrigatória. Então, nós vamos ter no Brasil, já em 2016, um descompasso. 2016 é o tempo que os municípios brasileiros têm para se adequar para o cumprimento desse novo dispositivo constitucional. Então, a tendência no Brasil é elevar, né? Até porque defendemos que vivemos numa sociedade do conhecimento, e então, que quanto mais educação, mais capital humano, capital educacional, as crianças e os adolescentes acumularem mais oportunidades e chances, eles terão de romper com esse ciclo vicioso que foi apresentado aqui anteriormente. É também um desafio nosso, e aqui o Wellington nos trouxe isso muito forte, garantir o direito ao brincar, ao lazer,
ao desenvolvimento pleno. Isso tem que estar na nossa pauta, porque isso não é que isso vai acontecer. Isso é direito que tem que ser assegurado e estar num status de igualdade com os outros direitos. Isso é fundamental, que a gente comece a discutir e a exigir que as políticas públicas garantam esse direito. A aprendizagem, e aqui eu queria chamar a atenção, os dados da PNAD não traz, mas o Ministério do Trabalho, através da RAIS, né, que é um registro anual social que as empresas fazem, e o CAGED, a gente tem um dado alarmante. Nós temos o seguinte, de 400 mil adolescentes de 14 e 15 anos que no Brasil estão ocupados, apenas 32 estão na aprendizagem. É um índice baixíssimo. Depois nós temos, entre 16 e 17 anos, nós temos 2 milhões de adolescentes ocupados. Destes, apenas 127 são aprendizes e pouco mais de 400 mil têm carteira assinada. Então, nós temos aí um universo bastante grande de adolescentes que não têm a oportunidade e o direito à aprendizagem e ao trabalho protegido. E, fora da escola, o relatório do Unicef aponta que, nessa faixa de 16 e 17 anos, temos 1.500.000 fora da escola. Então, para agravar aí, então, essa situação. E aqui a gente traz um outro desafio, que é exigir e cobrar a responsabilidade do poder público. O poder público ele tem a responsabilidade de articular, as 3 esferas de governo têm que ser corresponsáveis e têm que cofinanciar a implementação das políticas públicas e de proteção social. Isso é uma atribuição que é do governo e que o controle social tem que estar permanentemente cobrando e acompanhando o que está sendo realizado. É preciso, no caso específico do trabalho infantil, a estruturação nos municípios dos serviços de qualidade para atender as crianças que são retiradas do trabalho infantil e, na sequência, o atendimento e o apoio às suas famílias. E aí, com as várias estratégias que se deve avaliar, caso a caso, que é transferência de renda, a inclusão produtiva, a geração de emprego e renda. E a questão da escolarização, né? O Brasil tem um estudo que foi apresentado em 2002 e que já... Esse estudo foi uma análise do censo de 2000, que já apontava o seguinte: a escolarização da pessoa de referência, e especialmente da mãe, garante a não entrada da criança e do adolescente no mercado de trabalho e mais proteção para assegurar todos os seus direitos. Então, esse estudo já, né, de 2001, já apresentava esse fato a partir dos dados do censo de 2000. E a responsabilidade dos setores sociais, quer dizer, chamado sociedade civil no Brasil, que tem um papel importantíssimo, né? As grandes conquistas na área da infância, elas tiveram como ponto de partida todas as mobilizações que nós realizamos e que fizemos incluir na Constituição brasileira o artigo 227, que garante a proteção integral e a prioridade absoluta. E aí, eu vou passar adiante, porque eu quero apresentar aqui um relato e um depoimento. E um desafio é que a gente realmente promova e assegure o direito das crianças e dos adolescentes de participarem, mas também considerar e respeitar a opinião deles. Para finalizar, eu tenho aqui um relato importante, uma criança, o Tiago, de 11 anos, era o relato do seu cotidiano. Ele ia para a escola, ao voltar da escola, ele cuidava de 2 cães, recebia R$2 por semana. Após o almoço, ia trabalhar no ferro velho, catando latinhas. Às 5 horas, voltava para casa, tomava banho e, após o jantar, ia dormir na casa de uma senhora que tinha pressão alta e que ele dormia como companhia. E ele recebia, por isso, R$15. Né? E o sonho do Tiago era dormir em casa e poder jogar bola com os seus amigos. Esse é um relato, e o último relato agora é o da Lili. Isso são casos, estão registrados. Esse é o depoimento da Lili.
é uma menina que estava no trabalho infantil doméstico. Trabalhar nessa idade é muito difícil. Se eu pudesse escolher, eu não trabalhava e só estudava, porque é muito cansativo. Eu trabalho de manhã, à tarde estudo e à noite faço o dever. Eu acho que esse trabalho prejudica o meu estudo, porque estou muito fraca. Às vezes faltam as aulas, porque não dá para fazer o dever de casa. Esse trabalho prejudica a minha infância, porque eu quase não brinco. Prejudica a minha saúde, porque dói a minha coluna. Quando eu vejo uma menina como eu sendo maltratada no trabalho doméstico, eu penso que é muito triste, é muito sofrimento para uma criança. Muito obrigada.